Olá, gente! Nossa aula hoje de língua portuguesa é referente à semana 22. Eu sou a professora Soraya, de língua portuguesa do 6º ano. Temos aí as classes de palavras. Nós começamos a estudar pela classe dos substantivos, depois vimos adjetivos, artigos, numerais, pronomes. E hoje nós vamos estudar a classe gramatical verbo. Como é uma classe gramatical muito extensa, eu dividi o vídeo sobre verbo em algumas partes. Nessa primeira parte, nós vamos estudar conceito, conjugações verbais e modo verbal. Agora, papel e lápis na mão para a gente iniciar. Os verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Agora vamos entender quando um verbo indica uma ação. Eu tenho aí a palavra menino, que é um substantivo. Logo em seguida eu tenho uma frase. O menino brinca. Então eu pergunto para você, o que o menino faz? Brinca. Ele pratica a ação de brincar. Então brinca é o verbo. Vejamos agora quando um verbo indica estado. Eu tenho uma frase aí. A turma está feliz. Observe que a palavra estar, ela indica um estado da turma. E qual é o estado? Feliz. Então, estar é um verbo que indica estado. Os verbos também podem indicar mudança de estado. Na frase, a água virou vinho. Eu tenho aí o verbo virou, indicando essa mudança de estado. Vejamos agora quando um verbo indica fenômeno da natureza. Choveu em Canindé. Eu tenho aí choveu, que é o verbo, indicando o fenômeno da natureza. Relampejar, trovejar, nevar, também são exemplos de verbos que indicam o fenômeno da natureza. Conjugação verbal. Os verbos, eles são divididos em 3 conjugações, conforme a sua terminação. A primeira conjugação, ela é formada pelos verbos terminados em ar. E eu tenho como exemplo amar, cantar, gritar. A segunda conjugação, ela é formada pelos verbos terminados em e ou or. Eu tenho como exemplo beber, comer e pôr. Gostaria só de fazer uma observação para vocês dessa segunda conjugação. Você pode me perguntar por que o verbo pôr está aí, sendo que ele termina em OR e poderia ter uma 4ª conjugação. Só que antigamente o verbo pôr era escrito poer. Então o verbo pôr e seus derivados, como compor, dispor, repor, são considerados verbos da segunda conjugação. Não esqueça disso. E a terceira conjugação, ela é formada pelos verbos terminados em ir. Tenho como exemplo dormir, partir, sorrir. Esses verbos que terminam em ar, ir e or estão em uma forma que chamamos de infinitivo. E essa forma é como o verbo se apresenta quando ainda não foi flexionado. Só uma dica para vocês. Quando for procurar um verbo no dicionário, é preciso sempre procurar no infinitivo. Modos verbais. São 3 os modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Começamos aí pelo modo indicativo. O modo indicativo é o modo da certeza. Ele é empregado para indicar que algo seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá. Eu tenho como exemplo, eu estudo todos os dias. O verbo é estudo e observe que o falante, ele nos traz a certeza em relação ao que diz. O modo subjuntivo é o modo da hipótese ou da possibilidade. Ele é utilizado para indicar que algo pode vir a acontecer, ou seja, está sempre indicando uma dúvida, uma incerteza. Talvez eu assista o filme hoje. Observe que na frase eu tenho o verbo assista e que ela traz essa ideia de dúvida, de incerteza. É algo que não se sabe se vai acontecer ou não. Modo imperativo.
É o modo pelo qual se expressa uma ordem, um pedido, um conselho, uma orientação. O imperativo pode ser afirmativo e negativo. O negativo é sempre precedido de uma palavra negativa, como não. Temos aí um exemplo de frase do imperativo. Dirija com cuidado. No caso aí, indicando uma ordem. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Sempre que for assistir os vídeos, tenha papel e lápis em mãos para as anotações. E em caso de dúvida nas realizações das atividades, reveja os vídeos. Um abraço e até a próxima.